Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo com Salmos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro dos Salmos. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, leitura do texto bíblico, Salmo 2. Item 3, explicação de alguns termos. 3.1, o termo ungido. 3.2, termo Sião. 3.3, termo decreto. 3.4, termo vara de ferro. Item 4, considerações sobre o Salmo 2. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No vídeo de hoje veremos um estudo sobre o Salmo 2. O objetivo desse trabalho é contribuir para uma melhor compreensão desse capítulo do livro dos Salmos, trazendo explicações sobre alguns termos nele encontrados. Veremos também considerações importantes sobre cada versículo. Item 2, leitura do texto bíblico, Salmo 2. Na versão utilizada, o título do Salmo é O Reinado do Ungido de Deus. O texto bíblico diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Item 3, explicações de alguns termos. Veremos a seguir a explicação de alguns termos que nos ajudará a entender melhor o texto do Salmo 2. 3.1, termo ungido, encontrado no versículo 2. O rei era comumente chamado de ungido do Senhor, porque no momento de receber a investidura real, um sacerdote derramava sobre sua cabeça o azeite consagrado. Podemos nos lembrar de quando Samuel foi à casa de Jessé e ungiu a Davi, rei de Israel. Essa passagem se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O texto bíblico diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A palavra ungido significa escolhido. No Antigo Testamento, o termo era atribuído aos reis, sacerdotes e profetas consagrados ao serviço do Senhor. Atualmente, o termo ungido não se refere necessariamente a um líder espiritual que ocupa um cargo na igreja. O termo ungido está intimamente ligado ao serviço. Dessa forma, é ungido de Deus aquele que foi escolhido e consagrado para servi-lo. Assim sendo, hoje, todos os cristãos chamados por Deus para servi-lo e anunciar a mensagem da salvação são seus ungidos. Observação 1. A palavra Messias, que vem do hebraico, e Cristo, procedente do grego, significa ungido ou consagrado. Esse termo se refere ao rei da linhagem de Davi.
Por outro lado, a igreja primitiva entendeu esse versículo como referência ao Senhor Jesus, o ungido de Deus, e o aplicou em Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. Leremos essa referência no próximo tópico. Observação 2. No início, o termo Cristo se referia a um título. Com o passar do tempo, passou a ter sentido de nome próprio. Unido ao nome Jesus, deu origem à forma Jesus Cristo. Sempre que Cristo se referia a título, vinha acompanhado do artigo definido o. Então se falava o Cristo. Essa forma é encontrada no livro de Atos. No restante do Novo Testamento, a palavra Cristo aparece como nome. Observação 3. O título Messias foi atribuído ao Salvador prometido pelas profecias messiânicas do Antigo Testamento. A expectativa dos judeus era por um Messias libertador, um chefe político que fosse o líder dos judeus contra os inimigos e opressores do povo de Israel. No entanto, Jesus demonstrou, por meio de suas palavras e ações, que essa expectativa não correspondia à sua missão, cuja mensagem oferecia ao homem uma oportunidade de transformação total de pensamentos e ações. 3.2 Termo Sião, no versículo 6. Para compreendermos esse termo, é necessária a leitura do texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Conforme vimos, o texto registra a conquista de uma fortaleza que pertencia aos jebuseus, e Davi fez daquela cidade a capital do reino. O nome Sião é aplicado ao monte ao norte de Jerusalém, sobre o qual Salomão construiu o templo. Esse monte é chamado de Monte Santo, porque o Senhor escolheu Sião para sua morada. O termo também é utilizado para se referir à cidade de Jerusalém. No simbolismo bíblico, a Sião terrestre prefigura a Sião celestial. 3.3 Termo decreto, encontrado no versículo 6. Possível referência ao documento que estabelecia as prerrogativas, direitos e vantagens do rei no dia da sua entronização. Nesse dia, o rei era constituído filho de Deus por adoção, de acordo com a promessa de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, que diz: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. 3.4 Termo vara de ferro, versículo 8. Vara de ferro. O cetro é a insígnia do poder real, que inclui o governo da comunidade, a chefia militar e a responsabilidade de administrar a justiça. Nesse sentido, a vara também pode representar a vara do pastor, que é utilizada para conduzir as ovelhas. O rei tinha a responsabilidade de conduzir o povo no caminho da justiça. Item 4. Considerações sobre o Salmo 2. O Salmo 2 é chamado de Salmo Real, uma vez que era utilizado nas cerimônias celebradas quando um rei da linhagem de Davi era introduzido ao trono. Apesar de ser considerado de autor desconhecido, no Novo Testamento o apóstolo Pedro atribuiu sua autoria ao rei Davi. O texto bíblico diz assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos capítulo 4, versículos 24 a 26.
O Salmo 2 é mencionado em alguns textos do Novo Testamento como Atos capítulo 4, versículos 24 a 26, que foi lido anteriormente. Hebreus capítulo 1, versículo 5. O texto bíblico diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Observação: o Salmo 2, assim como outros salmos, abordam a respeito da missão de Cristo na terra. Esses salmos são chamados de salmos messiânicos. Voltando aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 5, nesse texto, o escritor aos Hebreus, ele está provando por meio das escrituras, por meio das profecias messiânicas, que Jesus Cristo é superior aos anjos e ele é superior a toda a criação. Análise do Salmo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? No versículo 1, o salmista questiona o motivo pelo qual os gentios e os povos se enfurecem contra Deus, imaginando coisas vãs. Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... No versículo 2, o salmista deixa claro que os líderes das nações fazem conspiração e fazem rebelião contra Deus e o seu ungido. Versículo 3: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. No versículo 3, a atitude de romper os seus laços e sacudir deles as suas algemas mostram que eles consideram a submissão ao Senhor como uma prisão. Na verdade, o que eles desejam é uma falsa liberdade para viver uma vida de pecado e desobediência a Deus, fazendo o que desejam. Eles consideram os mandamentos do Senhor como laços e algemas. Versículo 4: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. No versículo 4, o salmista diz que a atitude do Senhor, ao ver tanto atrevimento por parte desses homens, é a de zombar deles. Esses homens que desprezam a Deus, na verdade serão por ele desprezados, se não se arrependerem. Versículo 5: Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. É interessante observarmos no versículo 5 a expressão a seu tempo, Deus lhes falará usando a sua ira. Essa expressão mostra que a ira de Deus não vem imediatamente. É como se ele desse um tempo para o homem refletir em seu erro e se arrepender. Infelizmente, muitos julgam essa demora como impunidade, que Deus nada fará e por causa disso permanecem no engano. Versículo 6: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O versículo 6 nos mostra que, mesmo com a rebeldia do homem, a vontade de Deus é feita. Ao mesmo tempo que ri e zomba dos homens rebeldes, ele fará o que bem lhe aprouver, ou seja, o que lhe agrada. Versículo 7: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veremos abaixo duas considerações a respeito desse versículo. A primeira, o versículo 7 fala sobre um decreto que era pronunciado quando o rei era entronizado, no período da monarquia em Israel, o qual trazia os seus direitos e vantagens que deveriam ser atendidas pelo povo. A segunda consideração, o versículo 7 não fala sobre a criação de Jesus. O contexto mostra o estabelecimento do seu reinado como Messias, assumindo uma posição de autoridade e domínio no céu. Versículo 8: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O versículo 8 fala que Deus oferece ao seu ungido as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Certamente ele as recebeu, pois ele disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18.
Versículo 9: Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O versículo 9 nos mostra a soberania e o poder do Senhor, que tem em suas mãos a vara de ferro para reger as nações e conduzi-las, assim como o pastor usa sua vara para conduzir as suas ovelhas. O despedaçar como o vaso do oleiro representa a fragilidade da humanidade diante do poder de Deus e de como as nações rebeldes podem ser destruídas. Versículo 10: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. No versículo 10, o salmista dá um conselho aos reis da terra para que sejam prudentes e aceitem a correção que vem de Deus. A Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 17: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Versículo 11: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Em contraste com o versículo 3, que diz: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, o versículo 11 diz que os reis da terra devem servir ao Senhor com temor e alegrar nele com tremor. Versículo 12: Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. O versículo 12 aconselha que todos se sujeitem ao Filho, sendo submissos e fiéis, pois em pouco tempo ele vai manifestar a sua ira contra todos os rebeldes, caso não sejam prudentes e aceitem a sua advertência. Diz também que feliz é aquele que se refugia no Senhor. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Falamos sobre o conteúdo do estudo, como ia ser a análise do estudo. No item 2, a leitura do Salmo 2. No item 3, a explicação de alguns termos. O número 1, o primeiro termo, foi o termo ungido, que significa consagrado. Falamos que Messias, que vem do hebraico, e Cristo, que vem do grego, significam ungido. Ungido também significa escolhido. Então todos nós somos ungidos do Senhor. Ser ungido do Senhor não se aplica apenas a um líder espiritual, a um pastor, a um missionário. Todos somos ungidos do Senhor, porque todos nós fomos escolhidos para servir a Deus. A palavra ungido está intimamente ligada ao serviço. É ungido aquele que foi escolhido para servir. Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. É necessário entendermos isso. Todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós fomos escolhidos para servir a Deus. O termo o Cristo é um título, porque ele está acompanhado do artigo definido o. E Cristo sozinho, né, o nome Cristo, ele também assumiu a forma de nome próprio. No item 2, Sião, nome de um monte ao norte de Jerusalém, sobre o qual Salomão construiu o templo. A Sião terrestre, Jerusalém, prefigura a Sião celestial, Jerusalém celestial. Continuação do quadro resumo. O terceiro termo foi decreto, documento que estabelecia prerrogativas, direitos e vantagens do rei no dia de sua entronização. Uma sugestão de leitura para você, 1 Samuel capítulo 8, versículos 10 a 20. Esse texto vai falar a respeito de direitos e vantagens do rei. É interessante ler esse texto. O quarto termo, vara de ferro, insígnia de poder para governar a comunidade, chefia militar e administrar com justiça. Item 4, considerações sobre cada versículo do Salmo 2. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo com Salmos. Hoje nós estudamos capítulo 2 do livro dos Salmos. Atenção, a você que tem assistido aos estudos do canal Palavra de Vida, o meu agradecimento. Se você desejar esclarecimento sobre algum assunto, pergunte nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários, nós vamos procurar esclarecer. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.